Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Formula C. Hoje a gente vai dar sequência aos nossos projetos de gestão financeira pessoal com VBA, né? Então esse projeto é bem bacana, tem bastante coisa aqui sendo feito. A gente estruturou, né, desde o zero, tá? Então tá tudo detalhadinho, toda a sequência de aulas. Vou deixar aqui em cima o link para você acompanhar caso você tenha perdido alguma das nossas aulas, tá? O que a gente vai fazer hoje, né? O que a gente fez na aula passada que a gente vai continuar hoje. A gente está aqui na aba de Meu Dinheiro, estamos trabalhando aqui em aplicações financeiras e na aula passada a gente fez com que aparecesse aqui as informações dentro da nossa list box, né? Hoje a gente vai trabalhar com a edição e a exclusão desses dados, tá? Então para isso a gente vai começar mexendo aqui na nossa list box com um botão, com um evento, né? Double click. Então quando eu der duplo clique eu quero que os dados venham para cá e ele permita a edição. Então para fazer isso eu vou vir aqui na minha list box, vou adicionar o evento duplo clique, tá? Então evento duplo clique é adicionado e agora eu vou fazer todo o código ali dentro, tá? O que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Primeiro, eu preciso identificar qual foi o item no qual a pessoa deu o duplo clique. Para isso, eu vou fazer uma variável de i de contador qualquer, as double, tá? E eu vou focar o ifme.lt, livre aplicações, que é a lista na qual eu estou trabalhando. E um end if, tá? End if, na verdade, né? Beleza. Perfeito, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele rode todos os itens dessa lista até descobrir qual foi o item no qual ele fez aquela seleção. Tá? Então para isso eu vou definir o seguinte, vou dizer que for i igual a 0 to.listCount menos 1 next i. Isso aqui serve para rodar todos os itens de uma lista, tá? O próximo passo que eu vou fazer é, eu vou definir uma variável aqui também do tipo double, que vou chamar de code, que é o ID. Eu até posso chamar aqui de ID mesmo, para não confundir. Aquele ID que a gente definiu lá na aula passada, que serve para o cadastro. Isso aqui vai ajudar a gente a achar esse item com mais facilidade, né? Então vai ser double aqui. Aí o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou pedir para ele verificar, será que o item que eu estou verificando, lembrando que ele sai do primeiro até o último, né? Então esse item está selecionado, é o item que a pessoa deu duplo clique? Para isso eu vou falar para ele o seguinte, né? If.range, selected e for igual a true, then, né? Então toda vez que ele encontrar o item, ele vai entrar aqui nesse if, and if aqui embaixo, ok? Aí eu vou dizer que o ID, né, na verdade, ID vai ser igual a .list e então assim ele vai descobrir qual que é o ID, qual é o código desse item ali dentro. E aí eu vou falar para ele exit for, para ele não rodar os outros. Imagina que você tem 1000 itens na lista, ele achou no primeiro, ele não precisa rodar os outros 999. É por isso desse exit for aqui, para ele não ficar demorando no seu código, tá? Agora eu já sei qual é o ID correto. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na planilha, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, md variáveis.ledit, que é a linha de edição, né? Ponto, então vou até fazer melhor aqui, o ifme. Ou melhor, pl aplicações, agora sim, and with, sim vai ficar mais curto o código um pouco. E agora que eu estava fazendo antes, né? Md variáveis.ledit, que é a linha de edição, vai ser igual a .range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, que é onde estão realmente os IDs, né? Find, o que eu estou procurando, né? O ID que eu descobri ali em cima, né? Então eu estou procurando o ID que a pessoa deu duplo clique, look in, dois pontos igual a xl values, look at, dois pontos igual a xl role, .raw, tá? Então assim ele vai definir onde, né, qual é a linha onde ele tem essas informações. E o próximo passo agora é pegar os dados dessa linha e preencher no seu user form, tá? Então eu vou dizer para ele que o mi.cb categoria de aplicação.value vai ser igual, né? Então vou vir aqui onde que está salvo as minhas categorias, né? Então aqui na coluna, na primeira lista, né? Então categoria ele está aqui, olha, na coluna E, tá? Então eu vou pegar aqui .range, cifrão E, cifrão E comercial md variáveis .edit .value, assim que ele vai preencher essa informação. Depois eu vou fazer o mi.cb livre tipo aplicação.value e eu vou pegar o .range, cifrão, vamos ver qual é a coluna, tipo está na coluna D, tá? Então D, cifrão é comercial, md variáveis .ledit .value. Aqui, como são todos textos, ficam até mais fáceis para a gente pegar, tá? mi.tb
E agora eu vou pegar ali a descrição, né? Então livre, descrição de aplicação, ponto velho, vai ser igual, e esse eu lembro de cabeça, ponto range, se eu não lembrasse é só ir para lá, B, cifrão, E comercial, MD variáveis, ponto LEDIT, ponto velho, tá? E por último, né, o mi.tb livre, e aqui eu vou colocar o propósito, ponto velho, vai ser igual ao ponto range, cifrão C, cifrão E comercial, MD variáveis, ponto LEDIT, ponto velho, tá? Deixa eu só colocar aqui um cifrão que eu não pus, pronto, agora ficou certo. Beleza, então ele preencheu todos os dados ali para você, é isso que ele precisava fazer aqui nessa base de dados, tá? Então, vou salvar aqui o código e vou rodar ele para a gente ver se está funcionando. Então, eu vou vir aqui no meu dinheiro, vou vir aqui nas aplicações financeiras e vou pegar essa aplicação teste ali ó, de funcionamento. Ele já trouxe todas as informações para cá. Vou clicar agora aqui ó, na aplicação teste, já mudou ali a aplicação teste. Vou editar agora, aplicação teste editado. Como a gente colocou na aula passada aqui aquele verificação do LEDIT, quando eu salvar, ó, ele já salva no lugar certo sem mudar o código. Então, só de fazer isso, como a gente fez uma estratégia inteligente na aula passada para salvar os dados, eu não preciso fazer uma nova código para fazer a edição. Então, o próximo código que eu tenho que fazer agora é para excluir essa informação, tá? Então, vamos lá para a lixeira. Na lixeira aqui eu vou fazer o seguinte, né? Então, primeiro, eu vou fazer... Tinha comentado já algumas aulas atrás, você pode trabalhar de duas formas, tanto com a variável conf, que é a variável que eu vou usar aqui, que eu acho que fica mais didático, ou você pode trabalhar de forma direta. Na aula passada eu fiz de propósito alguns controles, eu trabalhei direto, para ficar claro para você como que isso funciona. É mais rápido, só que eu acho que confunde um pouquinho mais, principalmente para quem está começando. Então eu vou usar a variável conf aqui, mas se você pegou o jeito lá na aula passada, de como, não na aula passada, mas uma das aulas passadas, como você pode fazer essa pergunta direto do message box, então você pode fazer assim também, funciona sem precisar do conf. Se não é só acompanhar a gente aqui com o conf que vai dar certo também, tá? Bom, então quando ele clicou naquele botão, a primeira coisa que tem que verificar é o LEDIT não pode ser igual a vazio, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, if md variáveis .LEDIT é igual a empty, quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa clicou no botão de excluir, mas não selecionou qual item ela quer que seja excluído, tá? Então eu vou fazer them e eu vou colocar aqui message box e vou falar com essa pessoa, né? Favor selecionar uma aplicação financeira para excluir. Então eu avisei ele a pessoa, vírgula, isso é um erro, então VB critical, vírgula, e aqui eu vou colocar a aplicação não encontrada no título. Tá, então fechou, e aí exit sub. Então não precisa fazer nada nesse caso, porque a pessoa não selecionou, não tem como ele saber qual é o item que deve ser excluído, tudo bem? O próximo passo agora que eu vou fazer é definir então o tal da variável conf. Tá, então eu vou colocar aqui conf é igual dim, né? Conf as string. Se eu colocar um espaço maior, as string. Beleza. O que eu vou fazer agora? Como eu já tenho o LEDIT, eu já sei qual linha de exclusão que eu terei, né? Então eu vou precisar apenas conferir com essa pessoa. Olha, você tem certeza que você quer excluir essa aplicação financeira? Então eu vou fazer desse jeito, olha. Conf é igual, e eu vou colocar message box e parênteses, aspas, e aqui eu vou perguntar para a pessoa, você deseja excluir a aplicação financeira selecionada? Ponto de interrogação, vírgula, VB question, porque é uma pergunta, mais VB yes, no, para a pessoa poder responder sim ou não. E aqui um título, né, excluir a aplicação financeira. Fechou aqui, fechou o parênteses, né? Então ele vai salvar essa condição ali dentro e eu vou verificar agora o que a pessoa respondeu. Ela respondeu sim ou não. Se ela tiver respondido sim, ele vai salvar VB yes. Se ela tiver respondido não, ele vai salvar VB no, tá? Então, if conf é igual a VB no, then, e eu vou deixar aqui um end if, nesse caso. Por quê? Se isso daqui acontecer, eu vou dar um message box para a pessoa. Então, message box. E vou colocar aqui, não precisa do parênteses, né? Ação cancelada. Ponto, vírgula, VB information.
né? Deixa eu só escrever o cancelada certo aqui, cancelada, pronto. Ponto, vírgula, VB Information, porque isso aqui não é um erro, a pessoa pode desistir, isso não é um problema. E aqui eu vou colocar excluir a aplicação financeira, tá? Então, beleza, já fez aqui, exit sub, porque a pessoa desistiu de fazer a exclusão. And if. Caso contrário, né, se a pessoa tiver continuado aqui essa estrutura, já tinha deixado um end if antes, né? Se a pessoa tiver continuado essa estrutura, o que ele vai fazer? Então agora sim ele vai excluir aquela base de dados e agora ele não tem nem o que perguntar. Como que ele faz a exclusão da base de dados, né? Para isso ele vai ter que vir aqui na coluna A, vai pegar da linha A, na linha que a pessoa selecionou, da coluna, deixa eu vir aqui no lado certo, né? Da coluna A até a coluna K e vai dar um delete, né? Então não tem muito segredo para isso. Então vou dizer aqui pl aplicacões.range, cifrão A, cifrão e comercial MD variáveis, ponto L-edit, e comercial, dois pontos, cifrão, quero ir até a coluna K, né? Então cifrão K, cifrão e comercial, MD variáveis, ponto L-edit, ponto delete, né? Então assim que ele vai excluir, o shift, dois pontos igual, xl up, para ele jogar para cima, ajustando ali a base de dados. Excluiu, agora o que ele tem que fazer? Ele tem que limpar as informações da sua base de dados e também limpar o L-edit e colocar, atualizando a sua lista, né? Então call md listas.at, e aí eu vou pegar aqui o alt aplicações, que é a atualização da lista de aplicações que a gente fez na aula passada, e agora eu vou só limpar o meu user form, né? Então with me and with aqui para eu não me esquecer dele. E aí eu vou fazer o ponto cb, né? Cat aplicação.val igual a empty, ponto cb, livre tipo aplicação.val igual a empty, ponto tb, livre desk aplicação.val igual a empty, e por último ponto tb, livre propósito de aplicação.val igual a empty também. Por último, vou pegar aqui md variáveis, ponto L-edit, vai ser igual a empty, né? Então agora ele limpou toda essa base aqui para você, tá? Então isso daqui é o código de exclusão de dados lá da sua lista. Vamos rodar, vamos ver isso aqui funcionando. Então eu vim aqui na guia de meu dinheiro, vou vir aqui nas aplicações financeiras, vou pegar esse segundo aqui, por exemplo, né? Percebe que eu só cliquei, eu não dei duplo clique, então se eu vir aplicar, ele vai dizer que eu não tenho nada selecionado. Tá certo, eu pedi para ele fazer isso. Então, dei dois cliques, agora vai vir para cá, perguntou se eu quero excluir a aplicação financeira ou não. Vou dizer que não. Ele não fez nada, ação cancelada, ótimo. Agora eu vou clicar novamente, vou dizer que sim, excluiu daqui, já saiu da lista, tudo pronto ali pra gente. E eu não gosto de colocar o message box avisando, item excluído com sucesso. Eu acho que isso acaba sendo uma perda de tempo, porque é um clique a mais ali do usuário depois. Se você gosta dessa mensagem, você pode colocar ela ali no final, depois do call MD listas, aplicação ATLT aplicações lá, por exemplo, e fica super legal também. Eu acho que fica um clique a mais desnecessário para o usuário, por isso eu não coloco, tá? Mas eu sei que tem bastante gente que gosta, então funciona também, beleza? Ótimo. Então agora a gente já conseguiu fazer com que ele cadastre, a gente já conseguiu fazer com que ele faça a edição, a gente já conseguiu fazer com que ele faça a exclusão. O próximo passo, né, que a gente vai fazer na próxima aula, para ninguém se confundir, é a parte de busca de dados, tá? Então a gente vai criar um formuláriozinho parecido com esse, onde a gente tenha realmente a pesquisa de informações ali dentro da sua tabelinha de aplicações financeiras. E depois a gente vai começar a trabalhar com uma parte legal, que é os registros, né, dessas aplicações financeiras, e isso vai ficar um pouquinho mais complexo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai fazer um pouquinho mais para frente também, colocando bastante coisa legal aí dentro, tá bom? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.